Lula é o corneteiro burro. E, Léo, o que você acha que tá acontecendo agora com essa lei Magnitsky? O que você vê aí que o pessoal tá falando? Você que tá muito envolvido na área da política, né, agora. Sim. O que você vê que tá bombando aí? Você acha que o Brasil pode ser prejudicado, os bancos, ou não? Não, os bancos não têm por que ser prejudicados. O único prejuízo que os bancos poderiam ter seria por ação interna, como aconteceu agora, que o ministro Flávio Dino colocou lá uma lei onde ele diz que a lei Magnitsky não tem efeito, não se aplica ao território brasileiro. E é uma coisa que não faz sentido, né? Eu esperava que o ministro entendesse mais de lei. Porque teve um banco francês, por exemplo, que tentou burlar a lei Magnitsky e levou uma multa bilionária. Então, se o Banco do Brasil, por exemplo, não acata os efeitos da lei Magnitsky, você pode, inclusive, até, na melhor das hipóteses, jogar o lucro do Banco do Brasil lá para baixo. Prejudicar os acionistas, prejudicar, inclusive, inúmeras pessoas. Então, é uma lei que meio que sem efeito. Eu até brinquei e falei que a próxima lei que vai vir do STF, que essa lei é boa. Porque parece que eles estão lançando uma lei agora que o cara que levar chifre fora do Brasil não pode ser chamado de corno no território nacional. Então, se você levou chifre na Espanha, você só é corno na Espanha, porque o chifre também tem que ter uma ação territorial, né? Então, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Ele, né, como eu falei, o único prejuízo... A lei Magnitsky, e ela foi bolada, e bem bolada, justamente para isso. Para ser uma lei de ação individual. Para você conseguir, em casos como, por exemplo, de muita corrupção, ou em casos de não obediência, de não observância dos direitos humanos. Por exemplo, nesses casos, eu conseguir atingir uma única pessoa. Sim. A lei Magnitsky, ela foi bem feita para isso. Aí, se internamente você cria contra-leis para prejudicar quem obedece à lei, aí realmente a única forma de o país ser prejudicado por essa lei é de forma interna. Mas, ô Léo, tem uma coisa que é pior do que a lei Magnitsky. O quê? Que é a seção 301. A seção 301? E muitas pessoas estão dizendo que pode pegar a Globo. A seção 301 é para empresas. Então ele vai na empresa mesmo. Tipo, a empresa que cometeu... como cometeu atos ali que eles consideram não legais e tal. Mas qual ato não legal a Globo teria cometido? Teria, sei lá, às vezes... não teve aquela parte do Sage... Que mandou dinheiro, e o SAD lá, sim. Então é que eu não posso falar que eu fico com medo de processo, né, Léo? Que a gente tem que falar sempre, assim, empresas que cometem coisas que é basicamente, ele beneficiou alguém. Entendi. Mas, pô, essa pessoa aqui beneficiou o governo a se eleger. Mas isso, por exemplo... é pior. Tem provas disso, né, de que o SAD teria mandado dinheiro para intervenção na eleição brasileira. Se o Donald Trump quiser usar isso para atingir uma empresa, mas eu não lembro. Você já viu isso acontecer, por exemplo, em outro país dessa forma? Numa empresa do tamanho da Globo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó. Seria um impacto muito grande. Porque eu não conheço, sinceramente, eu não vi essa pauta, mas quais seriam os prejuízos à Globo, por exemplo, né? Quais seriam as intervenções, as sanções que a Globo levaria? Porque se ele perdesse direito, sei lá, o mais grave seria perder o direito à transmissão de sinal. Por exemplo, mas eu não consigo enxergar que algo assim aconteceria. Olha, aqui, pelo que eu vi aqui, ó, para a empresa, ela não poderia negociar com empresas que estão nos Estados Unidos, aumento de custos de importação, as tarifas, se a empresa tiver alguma negociação, eles podem colocar tarifa mais alta para a empresa. Eles podem pegar acionistas direto da empresa, os riscos de retaliação cruzada, tem bastante coisa que ele pode beneficiar. É que praticamente é para proteger as indústrias americanas. Então, mas como a gente já tinha até comentado da outra vez, são duas coisas que caíram pesadas no Brasil, uma para o Brasil e outra pessoalmente para o ministro. Uma foi a taxação de 50%. Que é para o país. Essa taxação de 50%, no meu entender, ela é completamente relacionada às ações do Lula. Tá? O Lula deveria ter negociado isso, o Lula se aproximando muito e fazendo, inclusive, propaganda do BRICS, querendo ter uma nova moeda e tirar o dólar
com uma moeda internacional de circulação. Então, obviamente, vem essa taxação alta. E aí ele teria que negociar, voltar atrás nessas coisas para essa taxação diminuir. O Lula não fez. E, de certa forma, foi curiosa, né? Porque o Lula não fazendo, o Lula não fez por incompetência. É um burro, é um incompetente. O Trump, acho que não esperando que o Lula fosse tão incompetente, o Trump teve ele que recuperar um pouco. Porque se a taxação fosse 50% em tudo, como ele tinha anunciado a princípio, né? O cidadão americano ia ficar louco com ele. Né? O suco de laranja ia explodir, café. O preço, o café, entre outras coisas. Então a estupidez... Cara, tem uma história que me lembra isso. Que o Brasil, via de regra, só dá algo certo quando a gente erra. E por acaso dá certo. Tem uma história real, tá? Isso aconteceu. Sabe que Salvador foi a nossa primeira capital. E Salvador foi o primeiro lugar onde Portugal, o governo de Portugal, colocou dinheiro aqui no Brasil. E aí, quando teve a independência do Brasil, independência 1822, Portugal não queria liberar Salvador. Assim, como assim? Aliás, a história de Salvador é uma história muito curiosa, porque o primeiro cara que foi colocado, não lembro se foi ministro, alguma coisa assim, ministro da Justiça, por Portugal aqui, era um cara que já tinha sido preso por corrupção. Então o Brasil ele já começou com escândalos de corrupção. O Brasil nasce com escândalos de corrupção. E aí, teve a independência, todo mundo conhece a história da independência, com Dom Pedro, e Portugal não queria abrir mão de Salvador, porque Portugal investiu em Salvador. Falei, como assim vocês são independentes e o dinheiro que eu gastei aí? Então Portugal mandou tropas para tomar Salvador. E o Brasil reagiu para manter Salvador. E teve uma batalha em Salvador entre Brasil e Portugal. E o Brasil estava tomando um pau. O Brasil ia perder essa batalha, ia perder Salvador. E aí o comandante pediu para recuar. Falou, vamos bater em retirada, porque a gente vai perder. E pediu pro corneteiro tocar, porque como é que você faz uma ação coordenada com centenas, milhares de soldados? Sim, né? Verdade, só. Eu não posso mandar um WhatsApp para todo mundo nessa época, no século XIX. Então você tem o corneteiro. Isso. Exatamente. De acordo com a música... O cara já sabe o que tem que fazer. Então as coisas da guerra, elas têm uma função. Né? Você vê, por exemplo, no exército romano, que tem o comandante romano que tem aquele elmo com aquelas plumas todas lá. Aquilo mostra em que direção o cara tá apontado. Então você sabe em que direção você deve tomar. Então as coisas têm funções. E aí o comandante brasileiro pediu pro corneteiro, falou, toca pra gente bater em retirada. Todo mundo ouvindo a música de bater em retirada, iria bater em retirada. O corneteiro era brasileiro, né? Não decorou as músicas direito. E ele, em vez de tocar a música de bater em retirada, ele tocou a música de avançar e não fazer prisioneiros. Ou seja, avança e mata. Isso, avança e mata. Aí tocou a música. Aí todo mundo, os brasileiros, começaram a avançar. E quem chegava lá, matava. O comandante português olhou aquilo e falou, meu, os caras receberam reforços. Os caras tudo louco. E não tinha reforço. Só que aí o comandante português se evadiu. E nós ganhamos essa batalha sem querer. Por culpa do corneteiro que era burro. Entendeu? Então o Lula é o corneteiro burro. Entendeu? O Lula é o corneteiro burro. Né? Era pra ele ter negociado, mas ele é burro demais pra negociar. E aí o Trump, caraca, esse louco, esse burro não vai negociar, a gente vai se ferrar aqui. Aí tirou, acho que 49% dos produtos da taxação. Então a gente ganhou, graças ao corneteiro burro do Lula, nós ganhamos um pouquinho nessa taxação que seria escandalosa pra gente. O Lula versus Trump, o Lula ainda ganhou por ser... Nós ganhamos, graças à burrice do presidente. Eu acho que se fosse a Dilma... ia ser isentado tudo de taxa. Porque a Dilma é muito mais burra. Sim. Então a gente ia ser isento de tudo. 100%. 100% de isenção. Ô, Léo,